Olá pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso conteúdo de cálculo zero. Coloquei à disposição na nossa página da disciplina. Deixa eu abrir aqui a página da disciplina. Aqui no material, na seção de referências, eu coloquei aqui esses materiais 1 e 2, que são conteúdos falando sobre polinômios, né, definições gerais sobre polinômios e estudo de sinais. Né? Então esses materiais 1 e 2 aqui, que incluem gabaritos, falam dos conceitos e terminologias e resultados envolvendo polinômios, fatoração de polinômios e também estudo de sinais, que em parte é similar ao que nós vimos em aulas anteriores sobre polinômios de grau 1 e 2. Nós vamos voltar a falar um pouquinho aqui. Então esse material está disponível lá na sala já, materiais 1 e 2, na seção de referências. Okay? E as notas de aula também estão atualizadas. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui a essa parte, falar de funções polinomiais. Uma função polinomial é uma função cuja expressão é dada por um polinômio. Né? O que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão. Um polinômio a gente vai sempre entender como um polinômio com coeficientes reais. Né? Polinômio é uma expressão desse tipo. Né? É uma soma de potências da variável x multiplicadas por constantes. Né? Então vai ser uma expressão genérica aqui para um polinômio. É uma coisa aqui com essa cara aqui. Né? Então é uma constante, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. Até a2x ao quadrado, a1x mais a0. Onde esses valores a n, aí, né, a0, a1, a2, a n, são números reais fixos chamados de coeficientes do polinômio. Os expoentes têm que ser números naturais. Certo? E o coeficiente do termo aqui de maior grau é um termo não nulo, né, obviamente. E esse termo de maior grau é o que a gente chama de grau do polinômio. Então o grau desse polinômio aqui seria grau n, é o maior expoente da variável x que aparece nessa expressão. Então aqui eu dou alguns exemplos elementares de polinômios. Pego aqui esse polinômio menos 7x elevado a 5 mais 14x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 2. Né? Então se você remeter aqui a essa expressão genérica, você teria o A0, que é o termo constante, igual a 2, A1 não tem termo de grau 1, então A1 igual a 0, A2 seria menos 8, A3 seria 14, A4 não tem termo de grau 4, então A4 é 0, e o A5 é o coeficiente do termo de grau 5, seria menos 7. O maior grau que acontece aqui é 5, esse é o grau do teu polinômio, então esse é um polinômio de grau 5. Outro exemplo bem simplesinho, 3x ao quadrado menos 7x mais 1, termo de maior grau é 2, então é um polinômio de grau 2. Naturalmente isso aqui não é um polinômio porque você tem uma soma de potências, porém aqui você tem uma potência que não é uma potência inteira. Né? Então essa função, apesar de ser uma soma de constantes multiplicadas por potências da variável x, isso aqui não é um polinômio no nosso entendimento, porque os expoentes têm que ser todos números naturais. Bom, lá no material 1, né, você pode encontrar tudo isso que a gente está falando. Vou tentar ser direto aqui. É importante a gente falar de algumas terminologias envolvendo polinômios. Né? Então, primeiro, né, que a gente vai falar bastante aqui, o que é fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio é expressar, é escrever esse polinômio como um produto, uma multiplicação de outros polinômios. Isso é fatorar um polinômio, assim como fatorar um número. Né? É uma terminologia já bem conhecida. Dentro dessa fatoração, né, você vai ter os seus fatores, né, os fatores que compõem a fatoração, resultando no polinômio geral. Então você vai ter exemplos de fatores lineares. Um fator linear é um polinômio de grau 1, um polinômio da forma ax mais b, né, um polinômio de grau 1 aqui. Né? E o fator quadrático são polinômios de grau 2, são polinômios com grau 2, são polinômios com essa cara
aqui, né? Então você tem essa terminologia, fatores lineares e fatores quadráticos. Naturalmente, se você fatorar em um polinômio cúbico, né, um polinômio de grau 3, você poderia usar a terminologia fatores cúbicos, fatores quádricos, sei lá, né, um expoente 4, né, e assim por diante. Mas a terminologia mais utilizada são para os polinômios de grau 1 e 2, fatores lineares e fatores quadráticos. Outra terminologia que costuma aparecer aí é a questão das raízes ou zeros de um polinômio, né? O que é uma raiz de um polinômio? É um valor que, ao ser substituído aqui na variável, anula o polinômio, né? Então são valores de x que fazem com que o polinômio avaliado nesse valor anule a expressão polinomial. E como eu falei lá no início, uma função polinomial é uma função que tem a sua expressão dada por um polinômio, né? Então está aqui um exemplo de uma função polinomial, uma função f de x. A expressão de f de x é 5x3 menos 7x ao quadrado mais 2x menos 10. Então é uma função que a gente chama de polinomial. É importante observar que funções polinomiais, né, se você vier aqui na expressão genérica de um polinômio, como os expoentes são todos naturais, você não tem expoentes fracionários, qualquer x que você substituir no lugar da variável, qualquer valor real que você colocar no lugar de x, você vai poder realizar essa operação aqui sem nenhuma restrição, né? Você vai pegar um número, vai elevar a potência n, vai multiplicar por um outro número, fazer o mesmo nas outras parcelas, somar o resultado, isso aqui você não tem restrição nenhuma, você não está tirando raiz quadrada, você não está tirando logaritmo, né? Então, essa expressão está bem definida para qualquer número real. Então, uma função polinomial tem como domínio qualquer número real, né? Então, as funções polinomiais têm domínios, tem como domínio todo o conjunto dos números reais, né? Não há nenhuma restrição na variável x para você poder realizar as operações que definem a expressão polinomial. Vamos dar aqui alguns exemplos de fatoração de polinômios. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse polinômio x3, x elevado a 3, né, mais x ao quadrado mais x menos 3. Vamos observar o seguinte, ó. Se eu fizer x menos 1 vezes x ao quadrado mais 2x mais 3, né, se eu multiplicar esses dois polinômios, né, fazendo a distribuição aqui, você vai fazer a conta, você vai ver que isso vai dar exatamente o polinômio ali que eu estou chamando de p de x, né? Então, esse polinômio que é o nosso p de x está sendo escrito como uma multiplicação desse polinômio x menos 1 por esse polinômio x2 mais 2x mais 3. Então, isso aqui é uma fatoração desse polinômio, né? Lembre que terminologia fatoração significava o quê, né? Fatorar um polinômio significa expressá-lo como um produto de outros polinômios. Então, foi justamente o que a gente fez aqui nesse exemplo, né? O polinômio p de x a gente escreveu como uma multiplicação de x menos 1 vezes x quadrado mais 2x mais 3. Então a gente fatorou esse polinômio. Isso é fatorar o polinômio, né? Zeros desse polinômio. Vamos ver aqui, por exemplo, x igual a 1 é uma raiz desse polinômio, né? Se eu fizer aqui no lugar de x colocar 1, né? Aqui está feita a conta, né? Se eu fizer x igual a 1 lá naquele polinômio, deixa eu ver se eu consigo colocar tudo numa tela só aqui. Tá? Aqui o polinômio é x3 mais x quadrado mais x menos 3. Se eu fizer x igual a 1 aqui, ó, eu vou ter x1 ao cubo mais 1 ao quadrado mais 1 menos 3, que dá zero. Ou seja, a função p, né, o polinômio p avaliado em x igual a 1, dá zero. Portanto, 1 é uma raiz. Agora, 2 já não é uma raiz desse polinômio. Se eu vier lá no lugar de x e substituir por 2, eu vou ter 2 ao cubo mais 2 ao quadrado mais 2 menos 3, que dá 11. E 11, evidentemente, é diferente de zero, né? Então, 2 não é uma raiz. Então, ser uma raiz é isso, né? É um valor que, ao ser substituído no lugar da variável, anula o polinômio. Um fato que pode ser demonstrado é que todo polinômio de coeficientes reais pode ser fatorado como uma multiplicação ou de fatores lineares ou de fatores irredutíveis, quer dizer, você pode de fatores quadráticos. De novo, né? Todo polinômio, qualquer que seja o seu grau, você consegue fatorá-lo como uma multiplicação de polinômios de grau 1 ou grau 2.
Esse é o conteúdo chamado de teorema fundamental da álgebra. Tá? Isso pode não ser tão fácil de ser feito, mas esse teorema garante que qualquer polinômio pode ser fatorado com uma multiplicação de polinômios de grau 1 ou 2. Uma outra terminologiazinha que vai aparecer aqui em diante é o que a gente chama de um polinômio irredutível. Um polinômio irredutível é um polinômio que não tem como ser fatorado em fatores de graus menores. Tá? Um exemplo clássico aqui é esse polinômiozinho aqui, ó, x2 mais 1. X ao quadrado mais 1, ele é um polinômio irredutível. A gente já vai ver por quê, né? Porque se você perceber aqui, ó, a gente vai ver que para o polinômio ser possuir um fator de grau 1, né, ele tem que ter uma raiz. Certo? Então, se ele tiver uma raiz, você consegue fatorar ele com um fator linear. A gente vai ver daqui a pouco. Esse polinômio aqui ele não tem como ter uma raiz real. Né? Não é difícil de ver, né? Porque esse polinômio é dado por uma soma de um quadrado com um número positivo. Então, qualquer x que eu puser aqui, qualquer número real que eu puser aqui, vai dar um número maior ou igual a zero. Se eu somar com 1, vai dar um número maior ou igual a 1. Então, esse polinômio nunca vai se anular, ele não tem raiz. Então, não tem como ele ter um fator, ser fatorado, né, com uma multiplicação de polinômios de grau 1. Okay? Então, é o que a gente chama de um polinômio irredutível. Vamos falar um pouquinho de divisão de polinômios. Esse conteúdo não está exatamente lá no material 1, apesar dele falar bastante disso. Então vou tentar dar alguns exemplos aqui do que a gente quer dizer com isso. Então vou pegar dois polinômios, um polinômio que eu estou chamando de a de x e b de x. A propósito, fazer um parênteses aqui, né? É comum a gente usar sempre letras minúsculas para representar os polinômios. Né? Então aqui eu estou chamando de a minúsculo de x, b minúsculo de x. Lá em cima eu chamei de P minúsculo de x, Q minúsculo de x. Em geral você usa letras minúsculas para representar os polinômios. Não é um padrão, mas é o que costuma aparecer nas bibliografias. Então vamos lá, voltando aqui a falar da divisão. Vou pegar dois polinômios, eu quero dividir um polinômio pelo outro. Então a gente pode fazer como se fosse uma divisão numérica. Né? Divido o polinômio A pelo polinômio B, eu vou ter um quociente, que também é um polinômio, e um resto. Nessa divisão, esse resto vai ter que ter grau menor do que o divisor. Né? Aqui o A seria o chamado dividendo, né? O B seria o divisor. A divisão fica encerrada quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Assim como a gente faz com divisões numéricas. Né? Então, ao dividir um polinômio A por um polinômio B, eu tenho um quociente e um resto. Esse resto tem que ter grau menor que o grau do polinômio B. E deve ser cumprida essa relação aqui. Né? Quer dizer, isso aí está ilustrado no nosso diagrama de divisão. Né? Vou fazer aqui similar ao que a gente faz com a divisão de números. Né? Eu divido um polinômio A por um polinômio B, eu vou ter um quociente que é um polinômio Q de x e um resto R de x. Então a condição de que o grau desse aqui fica menor que o grau desse significa que a divisão foi encerrada. Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Pegar o polinômio de grau 5 dado por essa expressão, o polinômio de grau 3 dado por essa outra expressão aqui. Perceba que eu tenho em cada um dos polinômios alguns graus faltantes. Né? Por exemplo, aqui eu não tenho grau 4 nem grau 3. Né? Aqui eu não tenho grau 0, né? O termo constante eu não tenho. Então, em termos práticos, né, para você realizar a divisão de um por outro, você completa com zeros os graus que estão faltantes. Né? Então, por exemplo, eu vou reescrever o polinômio 6x à quinta mais 3x quadrado mais 2x mais 10 dessa forma aqui. Ó, né? Então, por exemplo, não aparece ali o grau 4, eu coloco 0x a 4. Não aparece o grau 3, eu coloco 0x ao cubo e pronto. Né? E o divisor aqui, que é o polinômio b minúsculo, faltou aqui o grau 0, né? Então acrescento o 0 ali. Então como é que eu vou efetuar a divisão? Eu venho do grau maior para o grau menor dividindo. Como é que eu faço? Eu olho primeiro aqui o elemento de grau maior e divido pelo elemento de grau maior do divisor. Então tem 6x à quinta dividido por 3x ao cubo, daria o que? 6 por 3, 2, x à quinta por x ao quadrado, x ao cubo, x ao quadrado. Né? Então ao fazer essa multiplicação aqui, ó, eu vou ter 6x à quinta, vai passar para cá com sinal negativo, menos 6x à quinta.
né? Aí eu divido 0 de x a 4 por x ao quadrado, vai dar 0, né? Aliás, perdão. Perdão. De novo, vamos lá. Vou dividir 6x à quinta por 3x ao cubo. Eu vou ter 2x ao quadrado. Agora eu pego esse x ao quadrado e multiplico termo a termo, né? Multiplico por aqui, multiplico por aqui, multiplico por aqui, multiplico por aqui, né? E vejo o resultado que vai dar lá. Então vamos lá, eu tenho 2x ao quadrado vezes 3x ao cubo, resultado deu 6x à quinta, que eu passo para cá com sinal oposto, né? Aqui eu vou ter 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu vou ter 2x a 4, passo para cá, menos 2x a 4. Agora, 2x ao quadrado vezes x, eu tenho 2x ao cubo, passo para cá, menos 2x ao cubo, né? E eu tenho 2x ao quadrado vezes 0, eu tenho 0x ao quadrado, passei para cá, menos 0. Agora eu somo isso, né? Vou fazer literalmente a soma aqui do resultado. Então aqui anulou, aqui eu tenho 0 menos 2x ao quadrado. 0 menos 2x ao cubo, menos 2x ao cubo. 3x quadrado menos 0, 3x ao quadrado, né? Eu faço a conta é muito parecida com a conta de divisão numérica, né? E agora eu baixo o próximo dígito, vamos dizer assim, né? Baixo aqui. Certamente vocês já viram isso alguma vez, né? Estou me complicando aqui, mas a ideia é essa. 2x. Agora eu procedo a divisão agora desse polinômio que apareceu aqui pelo polinômio do divisor. Por que eu procedo? Porque o grau que apareceu aqui é 4, é maior do que o grau do divisor, aqui é 3, né? Então procedo a divisão. Então vou pegar menos 2x a 4 e vou dividir por 3x ao cubo. Então 2 por 3 é, menos 2 aliás, por 3 é menos 2 terços, né? Menos 2 terços, tá que eu tenho x a 4 dividido por x ao cubo, vai aparecer o x aqui, né? Então a divisão deu menos 2x, 2 sobre 3x. Vou multiplicar aqui por 3x ao cubo, vai dar menos 2x a 4. Vou passar para cá com sinal positivo, mais 2x a 4. Né? Vou multiplicar o menos 2x por x ao quadrado. Vou ter menos 2 sobre 3x ao cubo. Passo para cá, mais 2 sobre 3x ao cubo. Né? O que mais? 2 sobre 3x vezes x, menos 2 sobre 3x ao quadrado, passo para cá mais. E assim por diante, né? Vou fazendo, somei, quando eu somei aqui, ó, sobrou aqui esse polinômio aqui. Né? Note que o grau continua dando igual, então continua a divisão. Então pego o termo maior aqui, divido pelo termo maior aqui. Né? Menos 4 terços dividido por 3, menos 4 sobre 9. X ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. Né? Então ficou só a constante mesmo. E aí eu faço a mesma coisa. Né? Distribuo essa constante pelos 3 aqui. Mudo o sinal lá para o lado de lá. Vai resultar nessa conta aqui. E o que vai restar aqui é esse polinômio aqui. Ó, né? O que aconteceu aqui? Esse polinômio aqui agora tem grau 2. Grau 2 é menor do que o grau 3 do divisor, indicando que a conta acabou. Né? Esse aqui vai ser o nosso resto da divisão. O polinômio que apareceu aqui vai ser o nosso quociente. Certo? Então está feita a divisão. Né? Então, expressando aqui, o nosso polinômio original era esse. O nosso polinômio divisor é esse. O quociente que apareceu aqui foi 2x2 menos 2x sobre 3 menos 4 sobre 9. Está aqui o quociente. Então, ao multiplicar esses dois aqui, vai dar esse polinômio com esse resto aqui. Né? Então, essa é a divisão de polinômios. Depois vocês dêem uma lida nesse material aqui, nesse exemplo novamente, para melhor compreender esse passo. Um caso especial de divisão é quando você divide por um fator linear da forma x menos a. Né? Então, ao dividir um polinômio qualquer por um polinômio da forma x menos a divisão é sempre possível. Né? Você vai ter um quociente e aí vai sobrar um resto.
Esse resto, lembra que o resto da divisão de dois polinômios tem que ter grau menor do que o polinômio que aparece aqui no divisor, né? Como o polinômio aqui tem grau 1, né, que é um fator linear, esse resto vai ser uma constante. Então, ao expressar, você vai ter o polinômio p dividido pelo polinômio x menos a, vai ter um quociente mais um resto. Então, dessa simples igualdade aqui, a gente chega numa conclusão que é muito importante no estudo dos polinômios, né? Se o x igual a for raiz desse polinômio, por essa igualdade, se o x igual a anular esse polinômio, como ele já anula essa parcela, esse fator aqui, então o resto tem que ser zero, né? Porque p de a vai ser zero, né? Pelo lado esquerdo, né? Se o a é raiz, então isso aqui é zero, isso aqui tem que dar zero também, então esse resto aqui é zero, significando que o polinômio x menos a divide o polinômio p, né? Então, se a for raiz do polinômio p, o polinômio p é divisível por x menos a. E da mesma forma, né, se o polinômio p for divisível pelo polinômio x menos a, significa que não existe resto aqui. Então, quando você fizer x igual a, anula aqui e vai anular o polinômio. Então, se o polinômio p for divisível por x menos a, então o a é raiz. Ou seja, são equivalentes o a ser raiz do polinômio e o polinômio ser divisível por x menos a. Então, é uma proposiçãozinha, uma consequência da divisão de polinômios que a gente usa bastante aqui na fatoração de polinômios. Okay? Então, esse resultado está sugerindo o seguinte, que para a gente fatorar polinômios, é importante a gente conseguir obter raízes desse polinômio, né? Porque uma vez que você consegue raízes, conseguiu raiz, significa que o polinômio pode ser fatorado pelo fator x menos a. E aí você vai reduzindo o grau do polinômio, fatorando esse polinômio. Bom, a gente precisa observar que obter raízes de polinômios pode não ser uma tarefa muito fácil, né? Se o polinômio tiver grau muito alto, né? A gente sabe duas situações elementares nas quais as raízes podem ser obtidas, que são os polinômios lineares, né? Se o polinômio for linear, ele vai ser dessa forma ax mais b. Se você quiser achar uma raiz de um polinômio desse tipo, você vai resolver uma equação assim, né? Uma equação assim é fácil de ser resolvido. Basta você passar o b para o lado contrário, né? Você vai ter ax igual a menos b, e aí divide tudo por a, você vai ter que o x é menos b sobre a. Então, o polinômio linear é um polinômio fácil de você achar a raiz. É esse valor aqui que anula o polinômio. E a gente já viu muito bem em outras oportunidades que uma função linear como essa, ela tem um estudo do sinal bem determinado, né? Se o coeficiente a que aparece aqui é positivo, o gráfico dessa função ax mais b é uma reta crescente, né? Então você já sabe da situação. E se o a for negativo, essa retinha aqui dada por ax mais b é decrescente, né? Então, além de achar a raiz de uma maneira fácil para esse polinômio de grau 1, você ainda tem um estudo de sinal muito bem determinado, né? Pelo sinal do coeficiente que aparece aqui na frente. Então, essa é uma situação simples de polinômios na qual a gente consegue achar a raiz. E a outra situação é o caso dos polinômios de grau 2. Né? Nos polinômios quadráticos, nós temos a chamada fórmula de Bhaskara, né? E a gente deduz aqui rapidamente. Essa dedução também pode ser vista lá no material 1 ou 2 do nosso curso, né? Então, como é que eu poderia resolver, achar as raízes de um polinômio com essa cara aqui? Então, eu teria que resolver essa equação. Você poderia resolver essa equação completando o quadrado do lado esquerdo, né? Então, vou botar o a em evidência, aqui, eu boto o a em evidência. Ao colocar o a em evidência, eu tenho que dividir aqui e aqui por a, por isso que aparecem esses termos. Vou completar o quadrado aqui, né? Então, vou reescrever, ó, x quadrado mais esse b sobre a, vou escrever assim, 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes b sobre 2a, né? Note que essa multiplicação aqui dá x, bx vezes sobre a, né? Eu multipliquei em cima e embaixo por 2 aqui, né? 2 sobre 2, né? Para chegar nisso aqui. Só para ter o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, quer dizer, o meu segundo aqui seria isso aqui, né? Para eu ter um quadrado perfeito. Então eu somo o quadrado e subtraio o quadrado, né? Para completar o quadrado.
Ao fazer isso aqui vai ser um quadrado perfeito, que é x mais b sobre 2a ao quadrado. Tá aqui. E o que aparece aqui é o nosso famoso delta, né? Se você tirar o mínimo aqui, ó, eu vou ter o denominador 4a ao quadrado, vou ter que multiplicar em cima e embaixo por 4a aqui, né? E aí aparece o nosso delta, b quadrado menos 4ac. Né? Então o teu polinômio, ele passou, ó, o teu polinômio que era esse, você reescreveu ele desse jeito aqui, ó. Né? Ou, se você quiser, você chamou isso aqui de delta, né? Delta é b quadrado menos 4ac, o polinômio ficou escrito dessa forma. Então, se você quer achar a raiz do polinômio, você vai igualar isso aqui a zero. Né? Escreva aí nas suas anotações para ir compreendendo melhor. Né? Então, igualou isso a zero. Igualou isso a zero, você vai ter que jogar isso aqui para o lado direito lá, você vai chegar nessa igualdade aqui, ó. Né? Dividindo os dois lados por a também, né? Então, se você quer achar a raiz do polinômio, você tem que resolver essa igualdade aqui. Então, você tem uma primeira observação. Se o teu discriminante delta der negativo, essa igualdade aqui fica absurda, né? Porque desse lado aqui você tem um quadrado, que é um número sempre maior ou igual a zero. E se o delta for negativo, esse lado direito aqui vai ser negativo. Então não tem como uma igualdade entre um número maior ou igual a zero e outro menor que zero. Então por isso que se o delta for menor que zero, você não tem raízes reais. Né? Se o delta for maior que zero, aí você tem um quadrado igual a um número positivo ou nulo. Né? Então basta você tirar a raiz quadrada do lado direito e aí você chega na expressão que a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Né? Em geral a gente omite isso aqui, né? Você pode omitir isso aqui, né? Se você lembrar como que chega na raiz de um polinômio quadrático, a gente já até fez isso em um momento anterior, pula direto para a fórmula de Bhaskara. Né? Na fórmula de Bhaskara você já vai saber se o polinômio tem ou não raiz. Se aqui aparecer uma raiz negativa, não vai ter raiz. Né? Ou seja, enfim, né, para um polinômio quadrático, você tem uma fórmula que determina as suas raízes. Então é uma situação na qual você sabe achar as raízes de um polinômio. Então está aqui uma situação. Pega esse polinômio aqui de grau 2, vamos achar as raízes dele. Então acha o discriminante, você calcula o discriminante facilmente aí, deu 49, raiz do discriminante deu 7, joga na formuleta de Bhaskara ali, você vai ver que as raízes dele são menos 3 e meio. Okay? Então, lembrando do nosso resultado anterior lá, né, esse comentáriozinho aqui, ó, se o a é uma raiz, então o polinômio é divisível por x menos a. Então você acabou de comentar aqui que o polinômio tem raiz menos 3. Então ele é divisível por x menos menos 3. Esse polinômio aqui ele é divisível por x mais 3. O x igual a meio também é raiz, então o polinômio também é divisível por x menos meio. Então esse polinômio tem um fator x mais 3 e outro fator x menos meio. Então você consegue fatorar esse polinômio aparecendo esse fator e esse. Como tinha um 2 aqui na frente também, né? Esse 2 vai ter que aparecer aqui nesse fator, que eu posso juntar com esse aqui para obter uma expressão melhor, a expressão fatorada. Né? Então esse polinômio 2x ao quadrado mais 5x menos 3, ele pode ser escrito como essa multiplicação aqui de dois polinômios de grau 1. Então você chegou numa fatoração em termos de grau 1, em fatores lineares. Né? Lembre daquele resultado que eu citei lá em cima, né? Que todo polinômio pode ser fatorado como uma multiplicação de fatores lineares ou quadráticos. Você já chegou aqui. Aqui não apareceu nenhum fator quadrático, só apareceram fatores lineares. Essa é a fatoração máxima que você chega. Né? Então note que para achar uma fatoração do polinômio foi importante você achar as raízes dele. Em geral é assim que você faz. Né? Aqui uma outra situação. X elevado a 4 mais, 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Quando você calcula o discriminante disso aqui, o discriminante é nulo, joga na formuleta de Bhaskara, você só tem uma raiz real, que é essa. Quando na formuleta de Bhaskara você tem uma única raiz real, essa raiz ela no fundo é uma raiz dupla. Né? Significa que o polinômio ele é divisível por x menos essa raiz duas vezes. Né? Então esse fator aparece duas vezes. Então, como x igual a menos meio é uma raiz desse polinômio, então o polinômio é divisível por x menos menos meio, que no fundo é x mais meio, né?
ele é divisível duas vezes por esse polinômio. Então esse fator x mais meio aparece com potência 2 na fatoração. A fatoração é x mais meio vezes x mais meio de novo. Como tem um 4 aqui na frente, né, eu boto o 4 aqui em evidência. Se eu juntar esse 4, ele no fundo é igual a 2 vezes 2, né? Se eu multiplicar um 2 por esse primeiro fator e esse 2 por esse outro fator, eu chego nessa fatoração aqui mais elegante. E você poderia ter percebido aqui se você notasse que isso aqui já é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 2 vezes 2x vezes 1, né? Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, né? Mas enfim, você chegaria nessa mesma conclusão ao obter aqui que o delta é zero, né? Enfim, esse polinômio 4x ao quadrado mais 4x mais 1 tem como fatoração essa aqui, né? 2x mais 1 ao quadrado. O terceiro exemplo aqui, pega esse polinômio, 9x² mais 6x mais 10. Se você calcular o discriminante dele, ó, vai dar um número negativo. Significa que esse polinômio não tem raízes reais. Se ele não tem raiz real, ele não é divisível por nenhum polinômio da forma x menos constante. Não é divisível. Então não tem como você fatorar esse polinômio como uma multiplicação de polinômios da forma x menos a, x menos b. Não tem jeito, né? Ok? Isso aqui não é uma constante aqui na frente, né? Isso aqui não acontece para esse polinômio porque ele não tem raízes reais. Então essa é a situação na qual esse polinômio ele é o que a gente chama de irredutível. Não tem como você fatorar esse polinômio. Ok? Bom, como eu comentei, né, se o polinômio tem um grau maior, né, 3, 4, etc., você não tem fórmulas para achar as raízes desse polinômio como aconteceram nos casos lineares e quadráticos, né? Então, polinômios de graus maiores, você tem uma dificuldade maior para achar suas raízes, dependendo do seu grau e dos coeficientes envolvidos, né? Em exercícios, né, de cursos de cálculo inicial, né, de matemática básica, os polinômios dados nos exercícios são polinômios com coeficientes inteiros, por exemplo, nos quais, para você tentar achar uma raiz, você pode fazer tentativa e erro, né, dar um famoso chute, né, para achar uma raiz. Ou então você também tem um resultadozinho bem interessante que está lá no material 1. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Ó. Resultado 6 aqui, ó. Aqui, ó. Se o teu polinômio ele é um polinômio particular que tem todos os coeficientes que estão aparecendo aqui são números inteiros, né? Isso aqui é importante destacar. Esse resultadozinho vale para polinômios com coeficientes todos inteiros aqui. Não pode ter coeficientes fracionários, né? Então, se você está procurando uma raiz do tipo fracionária, né, essa fração aqui, que é uma possível raiz, tem que ser tal que o numerador tem que ser um divisor do termo independente e o denominador tem que ser um divisor do termo de maior grau aqui. Certo? No exemplo que eu vou dar aqui já vai ficar mais claro isso aí. Então o resultado 6, depois vocês veem uma relida aí nesse conteúdo. Se uma fração, se você está procurando candidatos a serem as raízes desse polinômio, vou procurar um candidato de raiz que seja uma fração. Que frações que podem ser raízes desse polinômio? Então tem que ser uma fração do tipo p sobre q, onde o numerador tem que dividir o termo livre e o denominador tem que dividir o termo de maior grau. Certo? Opa! E aqui eu dei um zoom aqui, contrário. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Então esse resultado anterior ele nos dá possíveis candidatos a raízes dos polinômios com coeficientes inteiros. Então pega esse polinômio aqui ó, com coeficientes todos inteiros, né? 4, 4, 1, 4, menos 3, são todos números inteiros. Então eu estou procurando uma raiz do tipo fracionária p dividido por q.
Então, que tipo de fração eu posso botar aqui? Então, eu sei que o P tem que dividir o 3 aqui e o Q tem que dividir 4. Quais são os possíveis divisores do número 3? Bom, o número 3 é um número primo, então os números que dividem o 3 ou são 1 ou 3. Então, o P que eu posso botar naquela fração ou é 1 ou é 3. Né? Quais são os divisores de 4? Os divisores do número 4 são 1, 2 ou 4. Então, esses são os possíveis números que eu posso botar na fração 3, na fração P sobre Q. Então, quais são as possíveis frações P sobre Q que são candidatos a serem raízes daquele polinômio? Então, eu pego P aqui, o P pode ser 1. Então, eu divido 1 por 1, 1 por 2, 1 por 4, e com sinais positivo ou negativo. Né? Então, 1 sobre 1 é uma possível raiz, 1 sobre 2, 1 sobre 4, com sinais possivelmente contrários. E 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 4 também são possíveis raízes desse polinômio. Então aqui você tem todos os possíveis candidatos a raízes fracionárias daquele polinômio original. Né? E aí restaria você testar uma a uma aqui para ver se você acha uma raiz dentro dessas opções. Né? Note que esse polinômio é um polinômio de grau 4. Né? A gente não tem uma fórmula para achar raízes de um polinômio de grau 4. Né? Mas isso aí te dá um método para achar um possível candidato a uma raiz na forma fracionária. Se você testar aqui algumas, né? Por exemplo, vou testar o 1 aqui, você já veria que o 1 não ia funcionar. Né? E aqui, ó, se eu puser 1 no lugar de x, eu tenho uma soma de parcelas aqui, ó, mais 4, mais 4, mais, né? Esse número vai dar um número, okay, ó, 4 com 4, 8, com mais um 9, com outro 4, 13. 13 menos 3 dá 10, que é diferente de 0. Então, 1 não é raiz. Talvez você possa pensar, vamos botar o menos 1 aqui então. Aliás, eu não fiz aqui, né? Aqui eu fiz a conta com 1. Mas se você puser menos 1, o que vai dar? Menos 1 elevado a 4 vai dar 4. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, então vai dar menos 4. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Vai dar menos 4. E aí eu tenho menos 3. O que dá essa conta? Aqui anulou. Aqui eu tenho 1 com menos 7, menos 6. Menos 6 também é diferente de 0. Então o menos 1 também não é raiz. O menos 1, apesar de aparecer naquela lista ali de possíveis raízes, ele não é uma raiz. Se você for um pouquinho mais longe, você testa o meio, né? Você vai ver que o meio vai anular. Então x igual a meio é uma raiz. Olha só agora que interessante. Você achou uma raiz. Então o polinômio que tinha grau 4, você sabe que agora ele pode ser fatorado com o fator x menos meio. Né? Lembra que se o meio é raiz, então o polinômio pode ser dividido por x menos meio. Então isso aqui, ao dividir o polinômio pelo polinômio 2x menos 1, né? Porque se é divisível por x menos meio, é divisível por esse polinômio multiplicado por uma constante. Então eu pego uma constante 2 aqui só para tirar esse 2 do denominador. Né? Então se é divisível por x menos meio, é divisível por 2x menos 1 também. Então eu divido aqui o polinômio original por esse, e eu já sei que é divisível, né? Porque o meio é raiz. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar diminuindo o grau de 4 para 3 aqui agora, para procurar possíveis raízes. Ok? Então, ao fazer essa conta, né, respeitando lá a regrinha da divisão que a gente fez lá atrás, o resto vai dar zero, porque a gente já sabe que é divisível. O quociente vai ser 2x ao cubo mais 3x quadrado mais 2x mais 3. É um polinômio de grau 3. Então agora, achar uma raiz para esse polinômio, a gente já sabe que meio é uma raiz, a gente vai ter que achar raiz para esse polinômio. Ele continua sendo um polinômio que não tem fórmula para achar raiz, porque ele tem grau 3. Né? Porém, você pode aplicar aquela técnica do candidato, né, à raiz. Ele é um polinômio com coeficientes inteiros, ó, 2, 3, 2 e 3. E se for raiz dele, também é raiz do polinômio original. Né? Então lembra, qual que era a regrinha? Para ser raiz desse polinômio, uma raiz fracionária, por exemplo, a fração tem que ser tal que o P tem que dividir o 3 e o Q tem que dividir o 2 aqui. Né? Originalmente o Q lá tinha que dividir 4, né? Agora ele tem que dividir o 2, então você já descarta essas frações aqui. Ó. 1 sobre 4 já não vai funcionar, então esse aqui já caiu, esse aqui também caiu. O 1 e o menos 1 a gente já descartou também, o menos meio a gente tentou, tem esses outros casos ali. Né? Então agora testa aqui alguns outros casos. Se você testar, por exemplo, menos 3 sobre 2,
você vai ver que o polinômio vai se anular. Então, menos 3 sobre 2 é raiz desse polinômio q aqui. Se ele é raiz do q, ele é raiz do p também. Tá? Então, o polinômio ele é divisível por x menos 3 sobre 2. Ou seja, é divisível por x mais 3 sobre 2. Ou se você quiser, multiplica esse polinômio por 2, ele é divisível por 2x mais 3. É a conta que eu faço ali mais adiante. Então, x igual a menos 3 sobre 2 é raiz. Então, o polinômio é divisível por x mais 3 sobre 2, ou melhor, por 2x mais 3. Divido, né, o quociente aqui, que é esse polinômio, por 2x mais 3, eu obtive essa fatoração aqui. Né? Então, o que aconteceu? Aqui, ó. Essa aqui é a fatoração que a gente acabou de fazer do polinômio q de x. Ó. Só que o q de x multiplicado pelo 2x mais 1 dava o nosso polinômio original. Então nós já reduzimos bastante o polinômio. Né? Escrevemos o polinômio original como esse, vezes agora 2x mais 3, vezes esse outro aqui. X² mais 1. E x² mais 1, lembra que ele era um polinômio irredutível. Não tem como eu reduzir esse polinômio aqui. Então essa é a fatoração final do polinômio dado. Né? Ficou uma multiplicação de dois fatores lineares e um fator quadrático irredutível. Essa é a tua fatoração. Então aí você vê que descobrir raízes de polinômios é importante quando o teu problema é obter uma fatoração desse polinômio. Okay? Bom, lá no arquivo do material sobre polinômios tem diversos exercícios no final. Tem alguns exercícios resolvidos, tem o gabarito desse material, tá? No qual vocês podem praticar a fatoração de polinômios e a sua obtenção de raízes. Né? Na maioria dos polinômios que aparecem aí e em outros materiais são polinômios com coeficientes inteiros, nos quais você pode aplicar esse resultadozinho que a gente comentou aqui. Né? Esse resultado 6, que te dá possíveis candidatos a raízes. Né? Em muitos dos casos você também pode achar por chute. Né? Em geral você vai chutar valores baixos, vai tentar ver se o 0 é raiz, se o 1, se o menos 1, se o menos 2 ou 2. Se você começa a chutar valores muito altos, né? Por exemplo, eu vou testar se o 3 ou 4 é raiz. Se o polinômio tiver grau 5, você vai ter que elevar 3 e 4 à potência 5, vai dar um número meio alto. Né? Então, em geral, você tenta com números baixos. Tá? Mas esse resultado 6 aqui, ele é bem interessante para te dar candidatos às raízes e tentar localizar uma raiz do polinômio para posteriormente fatorar esse polinômio. Ok, pessoal? Muito bem. Uma vez que você fatorou o polinômio, olha só, você escreveu o polinômio como uma multiplicação. Então agora eu posso fazer o quê? Eu posso estudar como que muda o sinal dessa expressão polinomial, no mesmo sentido que a gente fez em aulas anteriores. Né? Então, uma vez fatorado, você está escrevendo o polinômio com uma multiplicação de fatores, e cada um desses fatores você consegue determinar bem o sinal. Né? Porque lembra que em aula anterior a gente já determinou bem o sinal de uma expressão linear e das expressões quadráticas, né? Porque uma expressão quadrática, o gráfico é uma parábola. Então, se você conhecer onde que ela se anula, você sabe onde que ela muda de sinal. Né? Então, uma vez fatorado o polinômio, a gente pode fazer a análise de sinal dessa expressão, como a gente fez anteriormente. Então, vou pegar a título de exemplo esse polinômio que a gente acabou de fatorar. Né? Então, a fatoração foi essa aqui, ó. Então, digamos que eu quero avaliar qual o sinal desse nosso polinômio aqui. Como que muda o sinal dessa expressão? Bom, ela é dada por a multiplicação desses três fatores. Como que se dão os sinais desses dois primeiros? Bom, esses dois primeiros são expressões lineares, crescentes, né? Porque o coeficiente que aparece aqui na frente é positivo. Aqui e aqui. Né? Então, a expressão 2x menos 1, o gráfico dela é uma reta que cresce, se anula no meio, né? No x igual a meio. Essa aqui se anula no x igual a menos 3 sobre 2, então eu já sei que o sinal dela é negativo antes do menos 3 sobre 2 e positivo depois, a mesma coisa para a outra ali. Né? Então o sinal dessas duas expressões lineares aqui são bem determinados. E da expressão quadrática, eu precisaria olhar para as suas raízes. No caso aqui, ela não tem raiz,
você vai olhar que a concavidade dela é para cima, né? Porque o coeficiente que aparece aqui na frente é positivo unitário, então ela vai ter uma concavidade para cima. Não vai se anular, então não vai intersectar o eixo horizontal. Portanto, ela é sempre positiva. Então essa expressão é sempre positiva, certo? Então a gente já tem o sinal das três expressões bem determinadas. Então agora a gente vai montar a nossa tabelinha lá de sinais, né? Você vai ordenar os zeros, né? Os zeros que apareceram em ordem crescente. No caso, quais foram os zeros que apareceram? Essa última não tem zero. Essa aqui se anula no menos 3 sobre 2. Essa aqui se anula no meio, né? Então coloque em ordem aqui, menos 3 sobre 2 e meio, em ordem crescente. Vamos ver como é que muda o sinal da expressão 2x menos 1. Né? Você via que ela se anulava no meio, era uma reta que crescia aqui. Né? Então antes do meio ela é da negativo, depois da positivo. 2x mais 3, ela se anula em menos 3x sobre 2, menos 3 sobre 2. É uma reta crescente, então antes ela é negativa, depois ela é positiva. E a parábola, lembra que ela era voltada para cima e não se anulava, né? Então ela é sempre positiva, por isso esses sinais todos positivos. Então agora, como a tua expressão polinomial é um produto dessas três coisas, vale a regra do sinal, né? Aquela coisa do menos com menos é mais com menos é menos e assim por diante, né? Então eu tenho a multiplicação desses sinais, menos com menos mais, com mais mais. Menos com mais menos, com mais menos. Mais com mais, com outro mais é mais. Está bem determinado aqui o sinal da expressão polinomial, né? Se o x for um valor antes, né, um valor menor do que menos 3 sobre 2, a expressão fica positiva. Se o x estiver entre menos 3 sobre 2 e meio, é negativo. Se o x for maior que meio, a expressão é positiva. Então aqui o nosso resuminho, né? Se o p de x é positivo, se o x se localizar aqui, e é negativo se se localizar aqui, né? Muito semelhante ao que a gente fez em aulas anteriores, né? Só que em aulas anteriores a gente expressava já como uma fatoração. Aqui eu precisei, antes de determinar o sinal da expressão polinomial, eu precisei fatorar o polinômio, né? Uma vez fatorado, o sinal é facilmente determinado. Ok, pessoal? Vou deixar aqui esse comentário, tá nesse arquivo aqui. É a resolução do arquivo do exercício 6 que está lá no teu material 2. Né? Lembrando que esse material 2 ele tem um gabarito, né? Então lá também tem a resolução. Lá ele pede para você determinar o domínio dessa expressão aqui. Ó. É uma expressão na qual aparece o que a gente chama de uma função racional. Uma função racional é uma fração, é uma função fracionária na qual tanto o numerador quanto o denominador são polinômios. Então, essa aqui é o que a gente chama de uma função racional. Então, essa função f é a raiz de uma função racional. Então, para ela estar definida, aqui, quais são as condições que eu tenho que ter? Aquela função racional que aparece lá dentro, antes de mais nada, ela tem que estar bem definida. Né? Para ela estar bem definida, você não pode estar dividindo por zero. Então, você tem a tua primeira restrição aqui, que o polinômio do denominador não se anule. A segunda restrição é que o que aparece dentro da raiz tem que ser maior que zero. Então você tem que determinar quando que essa expressão fracionária, essa função racional, fica maior ou igual a zero. Então é um estudo típico de sinal de uma expressão algébrica. Né? Então para estudar o sinal a gente tem que fatorar esses polinômios que estão envolvidos aí. Então é o que a gente faz aqui na sequência. Né? Então o denominador é x ao quadrado menos 2x, aqui é fácil de você fatorar porque tem um x em evidência já em ambas as parcelas. Então bota o x em evidência e você já achou a fatoração aqui. Certo? Para achar a boa definição da expressão, lembra que não podia se anular o denominador, então vamos inicialmente achar onde que se anula. Né? Onde que se anula? Quando esse produto é zero, para um produto dar zero, ou o x tem que ser zero, ou o outro fator tem que dar zero, x tem que ser 2. Então 0 e 2 são os fatores que anulam, são os valores que anulam o denominador. Então a primeira restrição a ser verificada é que o x seja diferente tanto de 0 quanto de 2. A segunda parte é estudar o sinal da fração.
Então vamos estudar o sinal da fração e determinar o quê? Precisamos determinar quando que ela fica maior ou igual a zero para que essa raiz aqui esteja bem definida, né? Bom, o denominador já está fatorado, né? Está aqui a fatoração do denominador. Falta fatorar o numerador. Para fatorar o numerador, eu precisaria achar uma raiz do polinômio, né? Se você der um chute simples aqui, você já vai notar que o 1 é raiz, né? Você faz x igual a 1 aqui dá 1, com esse 1 dá 2, somado com menos 2 aqui vai dar 0. Então 1 é raiz, então eu posso dividir esse polinômio por x menos 1. Efetuando a divisão aqui, ó, eu vou ter que esse polinômio é x menos 1 vezes esse outro polinômio quadrático. Então tem essa fatoração aqui. Ok? Então eu tenho um polinômio linear, que eu sei que se anula em 1. E eu tenho um polinômio quadrático, que eu posso achar as raízes dele usando a fórmula de Bhaskara, né? Usando a fórmula de Bhaskara vai dar umas raízes que tem umas expressões estranhas aqui, mas tem as duas raízes, né? Então você sabe que essa função, esse polinômio quadrático, ele tem duas raízes. O gráfico dele é uma parábola, né? Vai ter um comportamento assim, vai se anular aqui num valor que eu posso chamar de x1 aqui, e vai se anular num outro valor aqui que eu vou chamar de x2, com cavidade para cima, né? Porque aqui eu tenho um coeficiente positivo aqui. Então eu sei que aqui é positivo, aqui também, e aqui no meio vai ser negativo. Então basta eu alinhar essas raízes, né? Quando você acha as raízes no estudo de sinal, é importante você organizá-las de maneira crescente, né? Então para isso você teria que comparar os valores. Esses valores deram estranhos aqui, você precisaria comparar, saber qual que é o maior que qual aqui, né? Então apareceram quais raízes? Apareceu x igual a 1, apareceu x igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. Qual que é o maior desses três números? Você precisaria fazer uma análise rápida aqui sobre isso. Eu coloquei aqui uma observação, né? Por exemplo, eu quero avaliar o número 1 menos raiz de 5 sobre 2. Vamos ver que valor mais ou menos isso aí vai se encaixar. Bom, o 5 é um número que está entre esses dois quadrados perfeitos aqui. Está entre o 4 e o 9, né? São os dois quadrados perfeitos que encaixam o 5 entre eles. Quando eu tirar a raiz quadrada de tudo isso aqui, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, então a raiz de 5 tem que estar aí no meio. A raiz de 5 é um número entre 2 e 3. Então, se eu subtrair raiz de 5 de 1, como raiz de 5 é maior que 2, vai ser um número menor do que eu subtrair só 2 do número 1, né? Então, 1 menos raiz de 5 é menor do que 1 menos 2. Então, você vê isso aqui também, você poderia simplesmente vir nessa igualdade anterior aqui, que não é difícil da gente concluir, né? O 2 é menor que raiz de 5. Então, se o 2 é menor que raiz de 5, se você multiplicar os dois lados por menos 1, quando multiplica uma desigualdade por menos 1, a desigualdade se inverte, né? Então, menos 2 vai ser maior do que menos raiz de 5, né? Então, agora se eu vier dos dois lados e somar 1, eu vou ter que 1 menos 2, que é menos 1, vai ser maior do que 1 menos raiz de 5. Certo? Então, eu vou concluir isso aqui, né? Aí você divide os dois lados por 2 agora. Eu vou concluir que 1 menos raiz de 5 sobre 2, que é uma das raízes, é menor do que menos meio, que é menor do que zero. Então esse número 1 menos raiz de 5 sobre 2 é um número negativo, né? Quais eram as raízes que apareciam no nosso estudo? Eram 1, essas duas raízes estranhas, e também aparecia 0 e 2. Então eu preciso alinhar todos esses números para fazer o estudo correto do sinal da expressão, né? Então eu já sei que essa primeira raiz é um número menor que zero. Ela é a menor de todas as raízes, né? Porque todas as raízes, então você 0, 2, 1, esse número que a gente já sabe que é negativo, e esse número aqui certamente é um número positivo, né? Porque é uma soma de números positivos. Eu só preciso agora descobrir se ele é um número maior que 1, menor que 2, assim por diante. Você pode obter isso fazendo uma análise parecida com o que a gente acabou de fazer aqui, né? Como 2 é menor que raiz de 5, né? Se eu somar dos dois lados 1, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Então 1 mais 2, que é 3, vai ser menor que 1 mais raiz de 5. Agora você divide tudo por 2,
eu vou ter que 3 sobre 2 é menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Que é um número menor que 2 também, né? Porque o raiz de 5 é menor que 3. Se eu somar um dos dois lados, 1 mais raiz de 5 é menor do que 4. Então, ao dividir por 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2 é menor que 4 sobre 2, que é menor que 2. Né? Que é 2, né, no caso. Depois você faça essas continhas aí no seu caderno. Você poderia testar com uma calculadora também, né? Podia ir lá na calculadora, jogar a raiz de 5, subtrair a raiz de 5 de 1, dividir por 2, você vai concluir que é um número negativo. Depois, pega o raiz de 5, soma com 1, divide por 2, você vai ver que é um número que está entre 1,5 e 2. Então você consegue alinhar esses 4 números aí. Essa raiz que apareceu, o zero que é uma raiz que também tinha aparecido no denominador, essa raiz que é a raiz do x menos 1 aqui, né? Essa terceira raiz, né? Essa quarta raiz, perdão, e o 2. Então aqui está os 5 números em ordem crescente. Colocou os 5 números aqui no nosso desenho para formar a nossa tabela, né? Vamos agora termo a termo da nossa fatoração. Então, de novo, a nossa expressão que eu queria fatorar era essa, né? Então eu fatorei o denominador é x vezes x menos 2, e o numerador é o que? Quando eu dividi aqui, ficou x menos 1 vezes esse aqui, esse polinômio quadrático tem essas duas raízes, então ele tinha essa fatoração aqui, ó. Né? Ok? Então aí eu venho termo a termo, né? X menos 1 é crescente, se anula no 1. Então antes do 1 é negativo, depois do 1 é positivo. X menos essa primeira raiz. Então ele se anula nessa primeira raiz. Antes da raiz é negativo, depois é positivo. X menos essa outra raiz aqui. Se anula nela. Né? Se anula nessa raiz. Antes dela, como ela tem que ser crescente, né? Antes dela é negativo, depois é positivo. Aqui é o x, né? X se anula onde? Se anula no zero. Só que não pode se anular no zero porque esse termo está no denominador. Então por isso eu botei essa bolinha, né, bolinha aberta aqui. Mas a função y igual a x é crescente. Então antes de zero ela é negativa, depois de zero ela é positiva. E por fim x menos 2, que se anula no 2. Só que não pode se anular no 2 porque x menos 2 aparece no denominador. Né? Então, por isso eu botei aqui uma bolinha aberta. X menos 2 é uma retinha que cresce. Então antes ela é negativa, depois é positiva. Tá? Então a expressão que eu estou querendo analisar o sinal, né? De volta aqui, é essa que está dentro da raiz aqui. Né? O que aconteceu? A gente fatorou tanto o numerador quanto o denominador, então essa expressão passou a ser expressa dessa forma aqui. Eu não posso anular essa expressão nem no zero, o x nem no zero nem no 2, né, para não anular o denominador. Mas posso anular sem problemas no 1, nesse outro valor e nesse, né, porque a expressão vai ficar zero, não tem problema se a expressão der zero, porque você está tirando a raiz dessa expressão. Né? Okay? Então por isso eu coloquei aqui pontinhos fechados nesses 3 primeiros e nesses 2 aqui abertos. E agora você faz o estudo do sinal. Né? Menos com menos mais, com menos menos, com outro menos mais, com outro menos menos. E assim por diante, você vai obter essa expressão aqui, né? Respeitando aqui, mantendo aqui onde se anula, né? Aqui não pode anular, botei a bola aberta, fechada aqui e aberta aqui. Terminando essa análise, você vai querer os valores onde a expressão fica maior ou igual a zero. Então tem que ser esses intervalos que estão destacados aqui. Então vai desde 1 menos raiz de 5 sobre 2, podendo ser esse valor, até zero, não podendo ser zero. União com a partir de 1 até 1 mais raiz de 5 sobre 2, podendo ser ele também. E a partir de 2, não podendo ser 2. Né? Lembrando que esse exemplo está lá no gabarito do material 2 das nossas notas de aula. Ok, pessoal? Então vou encerrar por aqui e nos vemos numa próxima. Valeu!